Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, Congregação Jardim São Carlos, Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição número 12. A conduta do crente em relação à família. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao 33 e depois capítulo 6, versículos 1 e 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como no Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nesta lição, nós veremos que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Veremos a conduta bíblica prescrita aos maridos, como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo, e a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto de Deus que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme palavras de Jesus em Mateus, capítulo 19, dos versículos 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. E nesta lição nós veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. O apóstolo Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Como o tema desta lição é a conduta do crente em relação à família, nós estaremos inicialmente definindo este termo, conduta. O que é a conduta? É um modo de agir, de se portar, de viver, é um procedimento. Deus constituiu a família e estabeleceu as normas de conduta para o relacionamento entre seus membros. Na Bíblia, que é o manual divino, o manual para a família, encontramos as verdades fundamentais que orientam a família em todos os tempos, todas as épocas. É dever de todo cristão ter uma conduta íntegra, independente do modelo e dos padrões da sociedade moderna. A sociedade muda os conceitos. O conceito de família tem mudado com o avanço da história. Hoje o conceito de família está bastante diferente do que Deus estabeleceu inicialmente para a família. É bom lembrarmos que a família, embora seja uma instituição humana, foi instituída por Deus. Foi Deus que criou a família. E os padrões de família estabelecidos na Bíblia permanecem o mesmo. Então, conduta
definido biblicamente, é o modo de agir, de se portar, de viver, é o procedimento que a pessoa deve ter de acordo com os princípios bíblicos. A conduta cristã da mulher no seu lar. A palavra de Deus apresenta o perfil da mulher virtuosa capaz de construir a grandeza do seu lar, como também apresenta o perfil da mulher tola, que ao invés de construir, destrói o seu próprio lar. Em Provérbios capítulo 14, versículo 1, nós lemos: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Vejamos à luz da palavra de Deus como deve ser o comportamento da mulher cristã. Efésios capítulo 5, versículo 22, na versão King James, diz o seguinte: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Essa expressão, submissão no grego, quer dizer submeter-se, obedecer, subordinar. Não se trata de uma determinação paulina, e sim de um princípio divino que visa a boa ordem na família. Agora, essa submissão não significa inferioridade, porque Deus criou o homem e mulher à sua imagem e ambos têm igual valor. O próprio Jesus, sendo igual a Deus, se submeteu ao Pai para executar o plano da salvação. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Paulo faz uma analogia comparando o marido como a cabeça e a esposa como o corpo. Logo, a cabeça não pode viver sem seu respectivo corpo, e nem o corpo pode viver sem a sua cabeça. Um depende do outro. Nós vemos essa comparação de Paulo em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 24. A sujeição da mulher a seu marido não pode ser interpretada como subserviência, arbitrariedade, humilhação e depreciação. Não deve ser ordenada pelo marido, mas exercitada de maneira voluntária, carinhosa e decente pela mulher. A ordem é irrestrita, aplicando-se a toda mulher cristã, não importa quais possam ser suas próprias habilidades, instrução, conhecimento da Escritura, maturidade espiritual ou quaisquer outras qualificações em relação à de seu marido. A expressão como ao Senhor, que nós lemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, indica que sua postura de sujeição ao marido é um ato de obediência ao próprio Deus. A influência da mulher na vida do marido não crente. Na versão Almeida atualizada, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, nós lemos: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio de sua conduta. Uma mulher temente a Deus é capaz de influenciar a vida espiritual do marido e de seus filhos. Pela lei romana, na época em que foi escrito o Novo Testamento, aquele que fosse marido e pai tinha autoridade absoluta sobre todos os membros de sua casa, inclusive sobre sua esposa. Exigir os seus direitos como uma mulher livre em Cristo poderia arriscar o seu casamento caso o marido desaprovasse esta atitude. E pensando nessas circunstâncias, no contexto em que vivia o povo daquela época, Pedro exorta como a esposa crente deve agir. Primeiro, com sujeição. Segundo, uma conduta santa. Agora, com sujeição, isso quer dizer que a esposa crente deve ser submissa ao marido, mesmo que ele não obedeça a palavra de Deus. E a conduta santa é pelo procedimento de sua mulher que o marido pode ser ganho sem palavras. E essa declaração não significa deixar de pregar o Evangelho, e sim evitar discussões e permitir que sua vida fale mais do que as suas palavras. O apóstolo Paulo também deixa claro que continuar na relação do casamento com o cônjuge descrente não contamina o crente, muito pelo contrário. A fé do crente em Jesus tem uma influência santificadora na vida do cônjuge.
Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, Paulo diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Ou seja, o cônjuge não crente não será salvo porque sua esposa é crente, mas ele poderá ser salvo por meio da esposa, pois ela pode ser o canal através do qual ele venha a ser redimido. E é importante ressaltar aqui que isso não se trata de uma promessa, mas de uma possibilidade. Veremos agora a conduta cristã do homem no matrimônio. Paulo diz, em Efésios 5:25, amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Paulo usa o amor de Cristo pela igreja para dizer que, de forma semelhante, o esposo deve amar a esposa. E esse amor é descrito pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, como incondicional, perseverante, santificador, sacrificial e romântico. Incondicional porque Cristo amou a igreja mesmo com suas fragilidades. De igual modo, o marido deve amar a esposa apesar dos seus defeitos. Perseverante porque Cristo amou e ama e amará a igreja. O marido deve manter o seu amor por sua esposa até que a morte os separe. Santificador. O apóstolo Paulo diz que Cristo se entregou por sua igreja para a santificar. Portanto, o marido que ama sua esposa mantém o seu lar em santificação, evitando brigas, desavenças, mágoas e infidelidade. Sacrificial. Cristo se sacrificou pela igreja, assim como o marido deve amar a sua esposa, pois ferindo-a, ferirá a si mesmo e amando-a, amará a si mesmo. E romântico. Cristo não só se manifestou pela igreja, como dela cuida e alimenta. O marido deve seguir o mesmo padrão, demonstrando seu amor romântico, não só por palavras, mas também por atitudes, também por obras, ou seja, dedicando-lhe tempo e agradando-lhe. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33, mas o que casou cuida das coisas do mundo, de modo a agradar a sua esposa. Reconhecer a mulher como a parte mais fraca. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. É dever do marido considerar sua mulher a parte mais frágil. Quando Pedro chama a mulher de vaso mais fraco, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, ele não está tratando de inferioridade moral ou intelectual, mas sim reconhecendo as limitações físicas das mulheres. Na época de Pedro, se as mulheres não tivessem a proteção dos homens, elas se tornavam vulneráveis a ataques, a abusos, a um desastre financeiro. Um homem que reconhece a mulher como sexo mais frágil, a protegerá, respeitará, ajudará e sempre irá tratá-la com ternura. O apóstolo Paulo exorta aos maridos: amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Se um homem não tiver consideração e respeito para com sua esposa, suas orações não serão ouvidas. Pedro nos lembra disso. Capítulo 3 da primeira carta, capítulo 3, versículo 7, a parte B. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Alguém disse: os suspiros da mulher maltratada se interpõem entre as orações do marido e o ouvido de Deus. Isto é uma realidade. A conduta cristã no relacionamento entre pais e filhos. É dever essencial dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu próprio emprego, a sua profissão, a sua função na igreja, a sua posição social. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veremos então como deve ser a conduta cristã no relacionamento entre pais e filhos. Primeiro, não provocar a ira dos filhos. Segundo, criar na doutrina e admoestação do Senhor. E
Terceiro, dever dos filhos no relacionamento dos pais. A obediência e honra aos pais. E por último, algumas atitudes dos filhos que honram os pais. Não provocar a ira aos filhos. Os pais têm o dever de disciplinar e corrigir os filhos. Provérbios 29:17 diz: castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. O castigo físico, aplicado de uma maneira apropriada, torna o filho sábio. Provérbios 28:7. Livra a sua alma do inferno. Provérbios 23:13-16. E como resultado trará alegria aos pais. Os pais, quando é que os pais provocam a ira aos filhos? Quando maltratam fisicamente, quando abusam psicologicamente, humilhando-os e tratando-os com desrespeito. Quando negligenciam suas necessidades, quando não tentam entendê-los, quando esperam demais deles, quando sonegam o amor para conseguir que façam o que querem em troca de carinho, quando forçam a aceitar os seus alvos e ideias e se recusam a admitir os seus próprios erros. A correção não deve ser feita com tirania, muito menos com ira, e sim com amor, para que os filhos não percam o ânimo. Criar na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. São os pais e não a igreja que tem a principal responsabilidade de, através do ensino, transmitir a sua herança espiritual e moral aos filhos. E esse legado gira em torno da experiência pessoal do livramento divino do pecado, da revelação de Deus em Jesus Cristo e da sua morte por nós na cruz. A salvação e santificação dos filhos deve ser a maior preocupação dos pais. Infelizmente, muitos têm negligenciado este cuidado, salvação e santificação dos filhos. Criar na doutrina e admoestação do Senhor em uma sociedade que despreza os princípios e valores cristãos não é realmente uma tarefa fácil, mas é preciso ter diligência, persistência, naturalidade e, acima de tudo, o exemplo dos pais. Pais que ouvem, obedecem e amam a Deus servem de modelo para os filhos e, consequentemente, os filhos seguirão o exemplo. O dever dos filhos no relacionamento com seus pais. Em Efésios capítulo 6, versículo 2, Paulo diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar os pais. Então, existem padrões divinos para o marido e a mulher, mas também para os filhos. E esses padrões bíblicos consistem no dever de honrar, de respeitar e obedecer aos pais, bem como lhes serem agradecidos, evidenciando a dignidade de filhos. Os filhos devem estar debaixo da autoridade dos pais em submissão e obediência, porque é um mandamento de Deus. Paulo apresenta 4 razões para os filhos obedecerem aos pais. Primeiro, porque é justo. Segundo, é um mandamento. Terceiro, traz bem-estar. E por último, longevidade. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. E honrar significa respeitar e amar. Os filhos não devem desobedecer a Deus ao obedecer aos pais. Não se requer que os filhos adultos obedeçam a pais tiranos. Os filhos são obrigados a obedecer enquanto estiverem sob os cuidados dos pais, mas a responsabilidade de honrá-los é vitalícia. Jesus nos deixou o maior exemplo de obediência. Em Lucas capítulo 2, versículo 51, nós lemos: e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. O apóstolo Paulo afirma que a obediência dos filhos aos pais é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Algumas atitudes dos filhos que honram os pais. Honrar os pais é um imperativo, ou seja, é uma ordem. Não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem, pois se constitui numa obrigação moral imposta por Deus, e esta obrigação deve ser levada a sério pelos filhos por toda a vida.
Na Bíblia nós encontramos como procedem os filhos que honram os pais. Comportam-se dignamente, ouvem a correção, trazem alegria, não os desprezam na velhice, ajudam no sustento financeiro quando necessário, têm gratidão e cuidado, ajudam nos afazeres domésticos e amam os seus pais. Concluindo, a Bíblia não fala somente da instituição da família, como também destaca quais os papéis que cada um dos membros que compõem a família deve exercer para que a família permaneça unida e espiritualmente saudável na presença de Deus. Devemos seguir e cumprir a palavra de Deus em todo o tempo, apesar de todas as mudanças ocorridas na sociedade, pois fazendo assim, seremos abençoados, conforme diz Salmo 128, versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.